Caiu em cima do quê? Hein? Caiu em cima de quê? Está picotando. Onde fica sentada a esposa do pai da Lourdinha. É mesmo. Olha um rombão na parede. Nossa, Bom, Cuidado. vamos lá. vamos lá. Quem vai fazer a prece? Elisa, lê a página? Leio. Quem faz a prece? O Roberto faz a prece? Tá, Eu vou já ler não a aguento página. mais eu e a Elisa fazer a prece, entendeu, seu Roberto? Nós já não aguentamos. A gente não aguenta mais um ouvir a voz do outro. Ai, ai, ai. Tá bom, Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Lição 70. Ninguém colhe em seara alheia que não haja semeado, no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito mortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra. Corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Filho do Mestre Jesus, estamos nós, neste instante, regando a sementinha para que possamos realmente aprender uma bagagem provavelmente aqueles que perambulam as ruas, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, aqueles privados da liberdade, como culpa e sem culpa. Culpa todos nós, encarnados.
desencarnados e desencarnados, doentes, carentes, infantis. Fica conosco, nos abraçando, abençoando, não só agora, mas por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Agora. Bom, graças a Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Gente, eu não sei Boa se noite, é a professor. internet ou se é vocês, eu não estou ouvindo ninguém. Tá, Não? Só você, Elisa. O Afrânio e o senhor Roberto? Não. Que delícia, vai ter uma overdose de Elisa hoje. Só posso ouvir você. Eu tenho som. Eu estou com o som ligado. Afrânio, nós não estamos agradando a cultura. Vamos nos recolher à nossa insignificância. Agora eu estou ouvindo o senhor, tá vendo? Quando falou em insignificância nossa, ela passou. Senhor Roberto, coisa feia. Não, estava picotando. Eu até olhei aqui, desconectei bastante. Eu desconectei e conectei de novo para ver se era eu. Então tá certo. Então não é só comigo, tá certo. Está me ouvindo, Consuelo? Agora eu estou. Da outra vez você falou, não te ouvi, não. É que eu estava sem som mesmo. Eu tirei o som. Tinha um chiado, não sabia se era eu ou não. Não. Está ouvindo o seu Roberto? Todos estão me ouvindo. Eu estou. Sim, agora eu estou. A oração eu não consegui ouvir, não. Bom, hoje é o céu e o inferno. Tá, nós estamos no capítulo 6, aliás, desculpe, capítulo 6. Capítulo 6. A doutrina das penas eternas, né? A origem da doutrina das penas eternas. Estamos no item 4 do capítulo. Tá? Exatamente. Tá? A gente está falando, né, que como começa a ser a origem de penas eternas, devido aos que estavam escritos antigamente, que os antigos também, mais bárbaros que nós hoje, né, precisavam do freio, né? E o freio tinha que ser alguém falando com eles com firmeza, igual Moisés, né? Igual os manuscritos que havia antigamente, onde havia um Javé, né? Um Javé que beneficiava aqueles que mereciam. Quem tinha uma guerra, quem ganhava era beneficiado com merecimentos. Quem perdia se tornava escravo por castigo, etc. E foi assim durante muitos anos e ainda hoje, infelizmente, há algumas mentes que ainda estão um pouco presas a isso. Um pouco mais solta, mas ainda muito presa, né? Nessas ideias aí desse Deus, né, que nós temos que temer. Não é o Deus que Jesus nos apresentou. Mesmo Jesus dosou. Tá, vamos ler isso aqui hoje. O próprio Jesus dosou porque o que ele falou já levou ele para a crucificação, né? Já levou muitos ao martírio, né? Os primeiros mártires, etc. Isso porque ele dosou. E para a gente até hoje, o Espiritismo está aí, também é dosado. Tá? Com certeza, daqui a alguns anos, sei lá, 100, 200, 500 anos, virá algo mais profundo que o Espiritismo. Nós estamos pegando degraus, né? Conforme a natureza não dá saltos, né? Degraus bem lentos, a subida lenta, né? Para a gente aprender mesmo. Então é isso aí, vamos continuar nessa história da doutrina das penas eternas, como se originaram, né? Como se fixou e como alguns conseguiram fugir desses conceitos também. É muito interessante. E na época de Jesus nós vimos muitos que, né, o Simeão, aquele que tem na própria do Evangelho, que quando esperando, né, o Messias, quando Maria passa, que ele vê que aquele neném é o Messias, né? Ainda neném é o Jesus, e ele fala assim, já pode levar esse teu humilde servo,
tá? Eu já vi o que tinha que ver, o Salvador, né? O Messias. E tem uma página do Humberto Campos que é maravilhosa a esse respeito. Agora, não me pergunte qual o livro, porque são tantos livros, eu já estou me embolando. Mas a página fala o seguinte: ele ficava pensando, né? Como é que vai surgir, como será esse Salvador, até ver aquele neném. Vamos ver o neném, ele pega o neném no colo, olha, é o Salvador, tudo bem, mas tão fraquinho, tão, né, uma criança. Sei que vai crescer, mas como será que ele vai salvar o mundo? Diz que o neném batia nele, no peito dele. Será que ele vai aguentar esses fariseus, esse pessoal, o próprio mundo, né? A própria humanidade tão violenta, tão bárbara, e o neném batendo no peito dele? Fez várias vezes a pergunta. Aí devolveu o neném para Maria. Quando Maria saiu, veio a inspiração, né? Ele estava batendo no meu peito, no lado esquerdo, no meu coração. Ou seja, pelo amor que ele vai salvar a humanidade. É uma página linda do Humberto de Campos. Mas não me lembro qual é o livro, mas existe, tá? Bom, então vamos lá, Elisa. Capítulo 4, item 4, capítulo 6, item 4. Vamos lá. Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas, item 4. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia se lhe dissipando pouco a pouco. E os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão lenta e gradualmente. Por ocasião de sua vinda, já Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam. Lucas capítulo 6, versículo 27. Ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Uhum. Então, vamos lá. Isso é mais ou menos o que eu falei agora, né? Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas e encarnadas? Mas se assim fosse, Deus teria criado para o tempo de Jesus almas mais adiantadas que para o tempo de Moisés? E daí, o que teria decorrido para estas últimas? Consumir-se-iam por toda a eternidade no embrutecimento? O mais comezinho bom senso repele essa suposição. Não, essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências o desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada. Assim como hoje mais adiantadas se encontram para receber um ensino ainda mais completo. Pois é. Essa questão aí, bom, a gente sabe disso tudo. A reencarnação, a pessoa vai, né? Vai sempre na questão da espiral. Né? Uma vez aprendeu um pouco as leis, né? Naquela época, leis mosaico, né? Da outra vez, né? Em outra encarnação já se aprofundou mais. Vai, até que começa a ter essa compreensão, né? Maior que o Antigo Testamento, a gente lendo ele com os olhos espirituais, de espírito, a gente vai ver que ele realmente tem muita coisa ali. O livro A Gênese, né? A grande parte dele, principalmente o início, é todo espiritual, não existe nada ali. Não pode se ler o livro A Gênese com um olhar material, não vai entender o que acontece hoje. Com um olhar material, não vai entender nada. Né? Quem é Adão, quem é Eva, por que foi expulso do paraíso? Aí vai um monte de perguntas que a gente vai fazer para Caim e Abel. Caim foge para a terra de Nod. Quem é esse Nod? Era um macacão. Caim chega lá em casa assim, com uma mulher, quer dizer que esse Nod conseguiu ter uma filha mulher. Ele era macaco, mas a filha era mulher e tem vários filhos. A gente vai vendo que, né, aquela questão dos dias da criação,
a gente vai vendo que tudo isso, hoje a ciência já explica esses períodos, né? Períodos digamos, da Terra, né? Da existência da Terra, com detalhes até. Então, a gente sabe que isso aí, né, reencarnação que ensina tudo. Agora, por que fala aqui? Porque é esse lance que eu achei legal aqui. Quando fala que alguns, né, fala que aqui alguns, né, já tinham conseguido, né, adquirido durante várias encarnações a compreensão melhor das leis mosaicas. E quando Jesus combina aqueles primeiros 70 para divulgar a doutrina cristã, Jesus fala uma coisa que tem muito a ver com isso. Procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? O que é isso? O que isso significa? Não adiantava procurar os pagãos logo de cara. Tinha que procurar alguém que já tinha algum conhecimento, né, das leis que Moisés deixou, do fundo moral daquelas leis, tivesse alguma ideia. Já tivesse, que estava também na esperança da vinda do Messias. Não adiantava chegar para um pagão que só acreditava ainda né, naquele Deus de metade homem, né, metade gente, metade animal, Deus trovão, nada disso. As ovelhas perdidas, que era o povo que estava, os israelenses que estavam espalhados no mundo, os judeus que existia Israel, que estavam espalhados no mundo, eles tinham mais facilidade em compreender a doutrina cristã, que ela é embasada na doutrina judaica, no judaísmo. Tá? Jesus, eu não vim destruir as leis, mas sim fazê-las cumprir, sendo que, voltando, que as leis divinas que estão dentro do Antigo Testamento, principalmente, né, os 10 mandamentos, lei divina pura. As outras 613 que Moisés lançou, algumas podem até se considerar, mas a maioria é lei humana, mas que nós precisamos para nos conter. Essa é a grande realidade. Então, é isso aí. Jesus mandou procurar o quê? Primeiro, as ovelhas perdidas de Israel. Já tinha um conhecimento mais fácil, aceitar ou não a doutrina cristã. E a gente está lendo no livro Paulo Estevam que nem todos aceitavam, né? É meio complicado. Boa noite, Jorge. Boa noite. Céu e Inferno, Jorge, capítulo 6, item 5. Vamos lá, Elisa? Alguém quer falar? Seu Roberto, Consuelo, Elisa? Até hoje está difícil. Não, já foi bem exposto. Até hoje, seu Roberto, está difícil Jesus mandar, né, procurar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, que a maioria não entende ainda, pô. Não mudou muito. 12 anos depois. Vai dar um trabalhão quem procurar. Vai dar um trabalhão para quem procurar as ovelhas perdidas. Realmente é complicado, né? Então, todos nós somos ovelhas perdidas. Todos nós. Achou, Jorge? Capítulo 6, item 5? Trabalhão dos Então, Item 5. O Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio disse: muitas outras coisas vos diria, se estivesseis em estado de as compreender. E eis porque vos falo em parábolas, sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem. Foi o Cristo muito explícito, porque, tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto a outros pontos, limitou-se a semear, sob a forma alegórica, os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. Pastor, eu gosto muito de ver, tem um filósofo, Clóvis de Barros Filho, não sei se vocês já ouviram, na internet, tem várias palestras dele, né? Ele é da aula na USP, lá em São Paulo,
está até com problema de visão agora, não sei nem se está dando aula. E é o problema na retina, ele contando a mais sério que eu pensei. Bom, ele fala muito de Jesus. Perguntaram a ele, o senhor é religioso? Ele, não, eu tenho as minhas convicções, mas eu vejo em Jesus não um religioso. Eu vejo ele como o maior filósofo que já houve no planeta. E o que ele nos trouxe está muito além de nós. Há uma dificuldade nossa incrível em compreendê-lo e principalmente em praticar aquilo. Eu adorei que ele falou isso, né? Então ele hoje, no ano de 2024, ele fala isso. E olha que ele é um cara um super estudioso da filosofia, né? Eu gosto de ouvir as palestras dele, que realmente são ótimas, ótimas mesmo. Quando vocês quiserem ouvir, tá? Tem aí o Cortel, o Pondé, né? Tem aquele outro, Karnal. Eu vejo todos eles, mas ele é o que eu mais gosto, tá? Poxa, Clóvis de Barros, né? Excelente mesmo. E é o que ele mesmo fala para a gente. Tem muita coisa que nós temos dificuldade de compreensão. Está muito acima do nosso nível. Ele fala isso. E põe nas suas palestras. Inclusive, ele vai dar palestra em lugar. Olha, ele é professor da USP, naquelas formaturas, né? Eu convido ele para ser. Ele dá palestra e fala em Jesus na palestra. Mas ele fala e pega aqui a passagem ou a parábola, seja o que for, e dá uma aula, uma senhora aula. Ele não é espírita, não é católico, ele fala, eu tenho minhas convicções, mas não sou religioso, ou seja, religioso para ele, no caso, seria seguir uma instituição religiosa. Ele não é dessa forma, ele fala, acredito numa essência maior, para mim Jesus é o maior homem que já teve no planeta e é isso que eu faço, simplesmente por aí que eu fico. Tá? Então está aí, muitas coisas que Jesus falou, nós ainda estamos aprendendo, estamos no beabá ainda. Uma hora nós vamos chegar lá, mas a gente vê, né, que a caminhada realmente é longa. E o pior de tudo é a nossa famosa rebeldia. A nossa rebeldia. Quando a gente, bem-aventurados mansos e pacíficos, quando a gente conseguir chegar a ser manso e pacífico, a gente não vai ter uma maior facilidade de compreensão e aplicação do que Jesus nos fala. O que falta em nós é isso. A rebeldia não nos deixa, né, ser mansos e pacíficos. Né? A gente briga até com a natureza. Eu estava ligado à televisão vendo o Gabriel Medina. Pô, o cara precisando de uma onda para ir para a final da disputa da moeda de ouro. 20 minutos eu fiquei lá xingando o mar, que não veio uma onda, ele perdeu porque não conseguiu surfar 2 ondas. E o cara que estava contra ele surfou, mas não fez grandes coisas. Com certeza ele seria o finalista. Mas é que está, né? Estava escrito isso. Se os nossos irmãozinhos lá elementares não sopraram, né? Não existiu vento naqueles minutos, é que a onda não deveria subir e o Gabriel Medina não deveria ir para a final. Mas ele não aceitou, foi lá, cumprimentou o cara que conseguiu mais pontos que ele e a vida continua. Disputar o bronze amanhã. Ela não se revoltou, nem nada. Quer dizer, é umas coisas que a gente vê que tem que aprender, né? Sou eu, meu Deus do céu. Estava lá chutando o mar para subir uma onda. Batendo a mão, tinha que subir onda. Só você mesmo. Hein? Fala, Jorge. Falando do filósofo aí, porque tem uma passagem de Jesus que eu não sei quem foi que disse, eu não me lembro. Assim, eu vou falar na minha linguagem aqui, que é mais ou menos aproximada. Muito obrigado, Senhor, por ter revelado aos simples e aos humildes a verdade. Né? E aí seguindo, eu não sei, quer dizer, o escondido ou não revelado, não sei, aos outros, mais ou menos assim. Né? Por isso que você vê que tem pessoas aí, né, que nós ficamos ainda adormecidos. Aí você vai pegar o currículo da criatura, né? Às vezes fala
palavras desencontradas, né? Sei lá, vamos falar coisa errada aqui. E as pessoas versam o Evangelho, né, como um exemplo bem edificante. Aí chega alguém lá que é o Bambambam, o senhor fica falando, enchendo linguiça, desculpa aí. Só isso. É. Você falou sobre essa passagem, tem uma música do Luiz Gonzaga, tem uma música, Escada do Canidec. Ele fala isso, né? Que os pobres, não me lembro como ele fala, sei que ele fala isso aí que Jesus falou, né? Que bom que o senhor deixou isso, que só quem anda a pé, quem passa, que contempla a natureza, que vê isso, né? É mais ou menos isso. Os simples veem coisas que, né, os mais não conseguem ver. É isso aí mesmo. É a questão até desse cara, do Clóvis, né? Ele realmente é um cara, ele é simples, um papo dele, a gente vê que é um cara bem simples. Só que ele é agitado na hora das palestras dele, tá? Ele é bem falador agitado, né? Alguém mais quer falar? Então vamos embora, Alice. A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias, sobretudo em relação às penas. Ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas, vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade, o egoísmo pela abnegação. Era já muito. Além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. A inteligência de Jesus, acima de tudo, é um mestre mesmo, né? Se ele fosse muito. Aí a gente até escuta isso, infelizmente, dentro da doutrina, né? Jesus não falou sobre essa questão abertamente de reencarnação, sobre penas futuras, naquela época, conforme está falando aqui. E, dentro do meio espírita, eu não sei se alguém já falou isso, mas eu já vi palestrante falando isso. Não caia naquela onda, se eu não fizer nessa vida, eu vou fazer na próxima. Quer dizer, encontrou uma brechinha, né? Encontrou uma brechinha, nós encontramos uma brechinha, não vou fazer nessa, não tem a próxima, na próxima eu faço. E aí vem tem o ditado popular, né? Não deixe para fazer hoje, não faça, né? Como é que é? Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, realmente. Que amanhã será mais difícil, será mais complicado. Se hoje a gente ainda pensa assim, imagina naquela época. Não, vou baixar minha espada por aí, né? Vou furar os outros tudo aí, cortar braço, cortar mão, que tudo bem, na próxima eu me melhoro, resgato. Não tinha como. O Jesus foi light, mas não apertou muito, porque senão também. E usar das suas palavras para. Qual o nome? Prevaricação. Prevaricação. Essa palavra é essa. Está falando aqui, os prevaricadores. Que palavra difícil, minha língua enrola. Quer falar, já? Sim, eu gostaria. Ele foi velar, ele usou, eu vou usar a palavra velada, né? A questão da reencarnação. Mas, mais ou menos, ele deixou lá quando Nicodemos foi procurar lá à noite, que naquela época, se fosse de dia, ia ser sacrificado naqueles próprios compactos lá do Sinédrio. Pois ele perguntou, mas senhor, será que eu, velho, vou ter que entrar no ventre da minha mãe para nascer? Aí ele deixou entre linhas que até hoje muitos, até os filósofos, ficam, né, assim, meio balanceados, né? Onde ele foi mais claro, acho que foi em Mateus, na transfiguração, quando ele desceu, né? Do sabor, né? Ali ele fala, que o pessoal fala, poxa, senhor, eles acharam que Jesus era o Messias depois daquilo tudo que eles viram, né? E eles perguntam, Senhor, mas não é necessário que o Elias venha primeiro? E Jesus fala bem claro, né? Já fizeram pelo que bem entender e farão comigo a mesma coisa. E está escrito lá no Evangelho. E eles entenderam que foi de João Batista que ele... Né? Então, falando, o pessoal não lê, mas não
Isso passa em branco, finge que não entende, não é? E foi um meio fechado. Ele e 3 discípulos, não foi para o povão, né? Falou ali velado mesmo. Igual para Nicodemos, né? Olha, Se o Cristo prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interdito aos maus. E para onde iriam eles? Ademais, seria necessária a inversão da natureza para que as inteligências, ainda muito rudimentares, pudessem ser impressionadas de feição a identificarem-se com a vida espiritual, levando-se em conta a circunstância de Jesus se dirigir ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, que não podia prescindir de imagens de alguma sorte palpáveis e não de ideias sutis. Eis a razão porque Jesus não entrou em minúcias supérfluas a este respeito. Nessa época não era preciso mais do que opor uma punição à recompensa. foi trabalhando com crianças, né? Como nós somos ainda hoje, né? Crianças espirituais. Então, nessas coisas ele não podia entrar. E hoje a gente vê a mesma coisa. A gente vê, tudo bem, tem muito espiritualista no planeta hoje, graças a Deus. Tem muitos de outras religiões que aceitam, né, digamos, não espiritismo, essa questão espiritual, né? Mas a grande maioria ainda, infelizmente, não compreende. E tem que até agir com muito tato na rua, né? Muitas coisas eu escuto, só quando me perguntam que eu respondo. Mas quando eu escuto, eu fico calado. Porque quando me perguntam, eu penso, bom, esse pelo menos está querendo uma nova ideia, mesmo que não aceite, mas é a semente. Mas quando não me perguntam, eu fico caladinho mesmo, fico na minha. E ainda estamos com algumas cabeças naquela época, né? Presas naquilo. Por exemplo, aí, uma coisa aí na Olimpíada. A França, por motivos diversos, pediu às confederações de cada país que evitasse qualquer gesto religioso, né? E o brasileiro tem uma mania de tal de se benzer e tal de beijar o santinho. Essas manifestações religiosas que a França quis impedir, porque lá tem outras religiões e nós sabemos como está o mundo hoje. Todo mundo com os nervos à flor da pele, os estressados, etc. Então, eu acho que não custava nada a pessoa segurar essa onda e não fazer isso. Aí hoje eu vi um cara lá se beijando todo lá um negócio e, infelizmente, ele não conseguiu grandes coisas, né? E eu penso, olha, mais uma vez vou dar razão a que se evite isso. Por quê? Quer dizer que se eu beijar lá o crucifixo, eu estou ganhando uma vantagem imediata com Jesus e os outros não merecem? O cristianismo nos ensina o quê, né? A cooperação, a fraternidade, a caridade, né? Ajudar o próximo, né? Amar o próximo. Não só ajudar, não, amar o próximo. Então, eu fico vendo essas coisinhas, tá? Eu me pus no lugar do Comitê Olímpico Francês. Vamos evitar para evitar problemas. Né? Se nós pudermos evitar problemas, isso não vai tirar de ninguém o fato de ser muçulmano, o fato de ser hindu, não vai tirar esse mérito de ninguém, de ser cristão, ser judeu. Não há necessidade. Daí é isso que eu penso. Essa questão, isso para mim também é algo bem medieval. É o que eu penso. Posso estar errado, isso, perdão, que realmente a ideia é minha. Mas se eu posso evitar um confronto, manter a paz, o que é que eu faço? Qual a palavra tão forte na doutrina cristã, no espiritismo, não, que a gente não tem dificuldade? Renúncia. Eu não posso renunciar um sinal da cruz durante alguns dias? Posso orar em secreto no meu quarto, fechar a porta, orar em secreto no meu quarto? Tá? Essas coisas que hoje ainda, né, estão acontecendo que não deviam acontecer. E quando eu entrei no espiritismo,
em 2002, entre 98 e 2002, teve aquele congresso na ONU sobre todas as religiões do mundo. E o Espiritismo foi convidado, apesar de não ser uma religião, e o Divaldo foi lá. Tinha mais de 700 representantes de religiões diversas do mundo, porque a ONU tinha notado que a maioria das guerras era por motivos religiosos. Olha só, me lembro que o Divaldo foi, que viu o Gandhi lá na coordenação do plano espiritual, né? Desse encontro, foi muito bacana. A FEB lançou uma revista na época, aquela Reformador, com bastante informações sobre isso, que o Divaldo trouxe, que foi proposto lá algumas coisas assim, dentro de uma visão bem cristã, né? A FEB colocou. É uma revista que eu até vacilei, não devia ter me desfeito dela. Mas é isso aí, né? Temos que ir devagar, Jesus foi devagar conosco, e nós também temos que ir devagar. É uma necessidade no momento. Opinião minha, tá? Por favor. Não, para mim você não está errado, não. Você vê, hoje vou tirar uma partida de futebol nos nossos tempos. Você vê aí o jogador, quando faz o gol, aí cada um lá no seu pé. Então, quando saiu dali, acabou aquilo, volta todo mundo para o seu lugar para começar de novo. Logo a seguir, o outro vai dar uma butinada, machuca ele. Aí o homem esbraveja. Cadê o sentimento na hora do gol? E depois, olha o animal em cima do outro, palavrão, xinga a mãe, xinga pai, toda a quinta geração, de uma forma absurda. E são criaturas públicas bem remuneradas. Bem, tirando isso à parte, obviamente, são criaturas públicas. E a geração que vem aí atrás? É o que eu também penso. Cada um tem sua liberdade de expressão, né? Tem a liberdade de expressão, mas me leva a mal não, mas ele tem o dever e a obrigação moral, já que ele usa a moral, que é a religião, não se expressar de uma forma bem disciplinada. Infelizmente é isso. Fala palavrão que a gente nem conhece. Eu aprendo na televisão pela boca deles. Mas também o que acontece? Vem atrás, que acompanha. O que acontece? Esses caras não têm essa visão de deidade de Deus que a gente tem. Então eles acham que Deus é assim, é para amar e odiar ao mesmo tempo, entendeu? Quando você me ajuda, eu te amo, quando você não me deixa fazer gol, eu te odeio. E aí eles falam essas coisas sem pensar, Jorge, assim. Eu acho que eles não têm o menor esclarecimento, quer dizer, o esclarecimento correto, né? Eu sou muito bem remunerado para isso, viu? Eles frequentam a igreja deles lá. Não, mas aí não tem o esclarecimento Vou calar minha boca aqui, ó. Chega, para mim chega. Esclarecimento do que é Deus, entendeu? De verdade. Não esse Deus que o pessoal fala aí o tempo todo, ai meu Deus do céu, não é desse Deus que estou falando. Porque como eu me lembro que a Cristina falava assim, quando ela saía, já falei isso com vocês uma vez, a gente dizia assim para ela, boa sorte, ela ia fazer prova e a gente dizia boa sorte. Aí um dia ela virou-se e disse assim, eu não preciso de sorte, eu estudei, entendeu? Cara, aquilo ali para mim foi uma resposta que eu tive que reavaliar o meu ponto de vista com relação a Deus. Então hoje, assim, por exemplo, que o Afrânio está falando, que o cara beija a medalha, pede e tal, aí no final não saiu do jeito que ele queria. Não era. Não foi o suficiente, o que ele fez não foi o suficiente para ele ganhar. E Deus não teve nada com isso. Entendeu? É difícil pra caramba entender isso e aceitar isso. Deus não tem nada a ver com isso. Ele te dá um corpo, inteligência, né? Todos os atributos. Você treina, mas tem um cara lá longe que, cara, ele é muito mais esforçado, ele treina muito mais do que você, e na hora rola dele estar mais calmo, dele estar mais equilibrado, e é o que acontece. Ah, Deus fez isso comigo. Não necessariamente assim, né? Porque ele te deu todos os atributos para você conseguir o mesmo que o outro conseguiu. Então não deu a onda para o Gabriel Medina hoje, Elisa. Isso que eu fiquei meio.
Não, cara, não Ah, existe. mas já tava 3 dias sem onda boa. Ela falou que a onda boa começa amanhã, mas amanhã é o final dessa parte, né, do surf. Bom, mas não era para o Gabriel Medina ganhar, gente. Tudo bem, se ele é o melhor ou não, né, não é dessa vez que ele vai provar, mas faz parte, né? Vamos lá, Elisa. E tem sim. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na Geena. Ora, que venha a ser a Geena, nada mais, nada menos que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo onde se despejavam as imundícies da cidade. O esgoto, né? Inclusive, não, quem estava morrendo também. Tá? Aqueles caras que já estavam mesmo nas últimas, que não tinham mais jeito, assim, principalmente moradores de rua, digamos assim. Por isso que era um lugar horrível, porque havia de tudo ali, né? De imundície, né? Imaginou ao céu aberto, um super esgoto ao céu aberto? Isso era a Geena, né? Mas a Geena, no sentido espiritual, não é isso. Seria considerado o quê? Entre aspas, inferno, né? Então vamos lá. Dever-se interpretar isso também ao pé da letra. Entretanto, era uma dessas figuras enérgicas de que ele se servia para impressionar as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. E se tal não fora o seu pensar, Jesus estaria em contradição, exaltando a clemência e a misericórdia de Deus, pois, pois clemência e inexorabilidade são sentimentos antagônicos que se anulam. Desconhecer-se-ia, pois, o sentido das palavras de Jesus, atribuindo-lhes a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensino proclamou a mansidão do Criador. Essa questão de gênero, eu até me lembrei. Tem um livro na Bíblia, o livro de Tobias. Olha só que coisa interessante. Na Bíblia dos nossos irmãos protestantes não tem, só tem no católico. O livro de Tobias, o Tobias era muito criticado pelos outros judeus, porque eu não me lembro a cidade que ele morava, tá? Não me lembro. Eu já li, mas não gravei isso. Que ele ia na tal Geena dessa cidade, quando via alguém assim, ele dava ou uma morte digna, ou às vezes até salvava a pessoa, tá? E ele era super criticado por causa disso, Tobias, por fazer o bem. E esse livro tem uma coisa interessante, tá? O Tobias pede o filho para procurar uma esposa em tal lugar. Tem a história toda que eu não me lembro detalhe. E olha só, gente, um anjo, ou seja, entre aspas, né? Anjo, a forma de falar, um mensageiro, digamos assim, né? Espírito, se materializa e acompanha. Não, o Tobias é o filho, era o livro de Tobias, o pai dele que era Tobit, tá? O anjo vai acompanhar Tobias durante essa viagem, atrás da esposa, tá? E depois desmaterializa. Olha essa coisa interessante, está lá no livro. Né? Todo mundo lê o livro, que lê a Bíblia, livro de Tobias. Tem uns detalhes que eu aqui não estou me lembrando, só uma vez. Mas o que eu achei interessante foi essa questão do, entre aspas, anjo. Né? Que anjo na Bíblia, a gente vê anjo hoje nesse folclore criado pela Igreja Católica. A anjo na Bíblia, a palavra ângelos, né? da época lá e no hebraico não, no grego, que era o mesmo daimon. Quer dizer, eram os mensageiros do Senhor. Tinha bons daimons, maus daimons. Né? Tanto que tem a história do Lúcifer, que é o anjo, né, decaído, que era Lúcifer, anjo de luz, ou seja, muito conhecimento, pouca moral. Tá? Então, são os mensageiros que aparecem várias vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente, que eram chamados de anjos. E Tobias foi acompanhado por um materializado durante um bom tempo. Depois ele também cumpriu a missão dele e voltou para o lugar dele.
Quem quiser ver, dever de casa aí. Livro de Tobias, tá? Na Bíblia, no Antigo Testamento. Alguém Mas não quer é falar? qualquer uma que tem, né? Aquela do Almeida não tem, não, que é a protestante, né? Deve ter a É. católica. Não, mas Católica tem. é que eu tenho aqui Almeida. Católico, eu acho que eu tenho um Novo Testamento que eu usava quando eu fazia catecismo. Ih, mas tem tempo, esse Roberto. Tem, ainda é daquela folha fininha. Na época do lago lá no IAPI. Não, é mais antigo que o Lago do Iapeí. Ainda morava na ilha nessa época. Ih, caramba. Bom, vamos lá. Vamos ver. Vamos continuar falando sobre Jesus e essa questão aí das penas eternas. No Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: Perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lucas, capítulo 11, versículo 4. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Pois, se o culpado não devesse esperar algum perdão, inútil seria pedi-lo. Pois é, se eu vou pedir perdão e eu não quero perdoar, aquilo... Tem uma parábola, aquela parábola do mal devedor, né, de Jesus, né? Que o rei, né? Tinha o cara devia ao rei uma fortuna e ele, né? Como é que se fala assim? Morre a dívida. E ele vai saindo do palácio, encontra com um cara que devia a ele lá, talvez, R$ 100 e quer que prender o cara, vender a família do cara como escravo, etc. E isso chega ao ouvido do rei. Tá? E o rei fica direto, eu te perdoei uma dívida enorme, você não consegue perdoar, né, um centavo que o cara te deve. E ele, né, é preso de acordo com as leis da época. Tem essa parábola aí, que está bem claro. Se nós não perdoamos, como nós vamos ter o direito de pedir perdão? É um negócio meio complicado e justo, justiça. Mas tem a ver com essa questão de penas eternas. É isso? Se eu perdoo, sou perdoado, então se eu sou perdoado, eu não vou mais para a Geena, o fogo eterno. É isso? Então, essa questão de penas eternas acabou aí na prece do Pai Nosso. Acabou. Eu sou perdoado. Eu tenho uma imposição. Essa imposição é que nos bota em posição de não ser perdoados. Porque nós não perdoamos os outros, como é que nós queremos ser perdoados? Entendeu? Então, se a gente é perdoado, acabou o castigo eterno. E dentro do nosso conhecimento, nós sabemos o quê? Que vai haver um resgate. Nada passa perante a lei de Deus. É isso? Em vez de perder o braço, aquela historinha, só perdeu a ponta do dedo, né? E é por aí. Rapaz, nossa, é muito completo mesmo, né? Isso não está lá no Evangelho, né? Nós não lemos sobre esse assunto, né? Eu achei interessante esse assunto aqui. Alguém quer falar? Vamos embora lá. Esse perdão é, porém, condicional? É uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se acha perdoado, o que equivale a dizer que não seremos perdoados desde que não perdoemos. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco o que ele, onipotente, não fizesse. Justo, né? É injusto. Deus, né? Conforme eu já ouvi falar, né? Não bota azeitona na empada de ninguém, não é isso? O ditado popular? Não. Cada um de acordo com o seu mérito. Poxa, eu perdoar dentro de um planeta desse, de grandes, né? O nível de inferioridade nosso, né? A rebeldia, e junto mais um monte de palavras aí, eu perdoar mesmo de coração, é um fato que eu acho que tem até festa lá no céu. Os mentores, os amigos espirituais, até o anjo da guarda lá, sei lá onde ele está, né? Vai falando, nossa senhora,
Esse realmente está de parabéns. É quase completista. É difícil perdoar, nós sabemos disso. É mais fácil a gente perdoar algo que nos esteja, né, alguém tenha feito a nós, do que perdoar algo que faça um filho nosso, um ente querido nosso, uma mãe, um pai. Não é isso? É difícil, perdão. Já eu perdoo. Eu não boto minha mão no fogo por mim, não, tá? Porque eu não quero que vocês me chamem de maneta depois. Tá? Alguém quer falar? Quem quiser falar sobre perdão, tá liberado, viu? Ai, vamos lá, Elisa. O Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus. Isso aí. Um protesto. Se Deus perdoa, acabou, mas de um meio está a imposição. É o que ele quer que a gente faça, perdoar, mas a gente também quer ser perdoado, só que a gente não perdoa. E aí isso é tipo uma bola de neve, né? Porque eu quero ser perdoado, mas eu não perdoo. Ele quer que eu perdoe, mas eu não perdoo, porque eu não sou perdoado. E aí essa bola vai rolar. Aquela famosa pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Que fala sobre isso. Fala sobre a caridade. Qual o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Kardec não perguntou para aqueles que estavam ali, não. Só que quem tivesse realmente um contato mais íntimo com Jesus saberia responder. Eu tenho certeza que essa pergunta, quem trouxe a resposta foi, no mínimo, um São Luís, um Santo Agostinho ou algo mais. Tá? Porque é uma pergunta direta a Jesus. Conforme a entendia Jesus. Como ele entendia essa palavra? E está lá a escadinha, são 3 degraus. Né? Benevolência para com todos, que é o que a gente faz quando está dando a quentinha, tá, né? Dando um agasalho, etc, etc. Indulgência com as faltas alheias. Aí já começa a questão do perdão, porque nós não somos indulgentes. Tá? Para os nossos amigos, nós passamos a mão na cabeça. Né? Para os nossos inimigos, nós procuramos defeitos. Olha aí a falta de indulgência. Né? Os amigos não têm defeito. Aos amigos tudo, inimigo, rigor da lei. E É bem isso. na Igreja Católica, em alguma época, Jorge, tinha um papa que falava isso, né? Acho que foi o seu Roberto. Lá na Revolução Francesa. Foi da Revolução Francesa, né? Isso aí. Então, agora o terceiro degrau, que é o mais alto, é esse, o perdão das ofensas. Se nós não conseguimos nem fazer benevolência, não conseguimos ser indulgentes, né? O perdão das ofensas, meu Deus do céu. Então, perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A dificuldade é essa, escalar esses 3 degrauzinhos. Olha que a escada não é grande, não, só 3 degraus. Mas para a gente, nós, né? A gente pensa que está chegando, né? No próximo degrau, aí olha para cá, não andamos nem um passo do primeiro. Né? É verdade. Considerando a dificuldade que é para subir uma escada em certo tempo, em certas situações, precisa de muitos músculos, mexer com muitas partes do corpo, a gente não vai conseguir subir esses 3 degraus tão cedo. É isso aí. Dependendo. Estamos aprendendo, gente. Eu acho que já é um grande negócio, estar aprendendo, né? Porque a gente já vai ter, assim como é que se fala, né? Elementos para a gente, né? Apreciar e tomar nossas decisões. O problema é acertar as decisões, porque elementos nós já estamos tendo o suficiente. Dentro de cada um do seu, né? Cada um que está ouvindo isso aqui, está lendo isso aqui, logicamente tem a sua interpretação, né? Somos bem diferentes uns dos outros, mas não falta elementos no geral. E isso vale para as outras religiões, não é só para a espírita, não. Pai Nosso, todos falam, né? Todos cristãos conhecem o Pai Nosso. Vamos lá no 7, Elisa. Até a menina lá da aula de pintura, tem uma menina que é evangélica.
Aí teve um aniversário no outro dia, e sempre pede alguém para fazer uma oração, às vezes sou eu, às vezes é ela. Aí ela fez a oração, fez o Pai Nosso, aí a Tereza depois inventou de rezar uma Ave Maria. Aí a Tereza, depois que ela foi embora, virou para mim e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, parece que até que eu sei de tudo, né? Por que ela não reza Ave Maria? Eu falei, porque a Ave Maria é uma prece católica, não é uma prece criada em memoriais do cristianismo. O Jesus ensinou a prece Pai Nosso, não Ave Maria. Ave Maria é coisa de católico, né? Então, por isso que eles não rezam Ave Maria. Porque para eles, Maria é a mãe de Jesus e simples assim. Não tem essa veneração toda, né? A mãe do só a mãe de Jesus só, né? Só. Fala, Jorge. Rapidinho, o Sócrates, se eu não me engano, eu não sei se é 7, se é 8 ou se é 15 passos. Eu não sei, eu não me lembro. Não me lembro. Eu ouvi isso aí numa preleção, nem sei quem foi. Acho que foi Simão Pedro, estou lembrando aqui, Simão Pedro. Então, um conteúdo muito interessante que trata de questões que é o que Jesus, porque eles foram 400 anos, tanto Sócrates quanto Platão, os precursores, né? Porque, segundo dizem aí, que o Sócrates é um dos ministros de Jesus, né? Aquele que carne e unha lá, junto ali nas esferas superiores. Então, essa questão da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas, é abordado nesse espaço. Eu não me lembro quantos passos são. E à medida que vai comentando cada um desses passos, isso quem tem conhecimento evangélico, do conteúdo espírita, aborda livro dos Espíritos, livro dos Médios, o Evangelho, e focando as questões morais. Agora, eu não sei na íntegra, eu nunca li nada com relação a respeito. Só lembrando aqui, está falando aí, eu estou aqui, né? Lembrei. Só isso que eu vou falar. Senão eu vou falar isso. É uma oração também muito bonita e muito forte. Só tem uma Mãe de Deus que não está muito certo, mas a gente fala Mãe de Jesus, está tudo bem. Bom, Elisa, vai começar o 7 ou deixa para semana que vem? Porque já falta só 2 minutos. Acho melhor deixar para semana que vem. Eu vou ler um pedacinho e vamos ter que parar. Porque agora vai falar sobre esse terrível Jeová, e agora, que você falou ainda há pouco, né? Que os bons são merecedores, os maus vão para o inferno, né? Vai falar sobre isso, porque era uma questão, tipo, premiar, né? Premiar alguns e aos outros castigar, né? Uma guerra, etc. Vamos falar isso aqui, próximo item 7. Então fica para a semana que vem, que é um assunto que a gente vai explorar. Hoje é dia 5, então semana que vem é dia 12, né? 12/8, não é isso? Se quiser marcar, vamos parar no item 7.